Glória a Deus. Você está feliz? Está feliz mesmo? Eu quero saber, deixa eu fazer uma outra pergunta. Você está feliz? Está feliz com Jesus? Agora eu tenho uma terceira pergunta. Jesus está feliz com você? Caramba! Aí não, né, pastor? Essa pergunta é difícil demais. A pergunta é difícil, aí quebra, né? É isso aí. Gente, nós estamos na primeira quarta-feira do mês de dezembro e nossa intenção é falarmos sobre sonhos. Nós sempre chegamos no período do ano, final do ano, a gente tem algumas possibilidades, oportunidades, avaliar o ano, saber se aquilo que a gente sonhou no início do ano, então no ano passado aconteceu, se o nosso planejamento deu certo, se colocamos em prática tudo aquilo que a gente planejou. Mas claro, Deus na sua sabedoria, Ele nos dá a oportunidade de sonhar novamente, de planejar novamente, de pensar novamente no futuro das nossas vidas. E a gente quer falar sobre isso nessas quartas-feiras, sobre sonhos. E sonhos não só para o ano de 2025, mas, claro, para nossas vidas como um todo. Deus fala através de sonhos e usa os sonhos para realizar a sua vontade. José, sonhador, né? Sonhou coisas grandes e Deus ali usou a vida dele tremendamente. Nós vamos ver outros homens e mulheres na Bíblia tendo sonhos, visões, e Deus usando para concluir uma obra, para avisar um povo sobre caminhos ruins, para confirmar a sua vontade. Eu quero ler um texto hoje com vocês, onde Deus, na verdade, reanima o povo sobre um sonho dele mesmo, o próprio Deus, para o povo. Eu quero ler com você sobre um projeto de Deus para o povo. Por isso, abra sua Bíblia lá no livro de Ageu, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Livro do profeta menor Ageu, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Ageu 2, versículo 1, e a palavra de Deus diz o seguinte: tendo sido... Não, peraí. Deixa eu abrir aqui de novo, gente, eu que errei. Peguei um outro texto. Vou citar esse texto, mas não é esse que eu quero ler agora. Ageu 2, versículo 1. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadac, e ao restante do povo: quem de vocês viu esta casa no seu primeiro esplendor? Comparado a ela, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadac. Coragem, ó povo da terra, declara o Senhor. Ao trabalho, pois eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu espírito está entre vocês, não tenha medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações. Eles virão para o desejado de todas as nações, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Que Deus nos abençoe nesse momento de compartilhamento da palavra dele, né?
Gente, livro do profeta Ageu, você que veio aqui na igreja alguns domingos, lembra que eu preguei sobre o capítulo 1 e expliquei que o profeta Ageu é levantado no momento de paralisia espiritual do povo. O povo volta para a terra, né, para Jerusalém, tinha sido exilado em Babilônia, volta para a terra, e ali eles começam a reconstruir o templo onde Deus se manifestava, onde eles adoravam o Senhor. Então era um símbolo, né, onde eles se reuniam para sacrificar, era o local onde a espiritualidade do povo ficava em dia. Eles não estavam no nosso tempo, que eu hoje em casa busco ao Senhor, devo fazer isso. Eu posso me reunir com 2, 3 pessoas, buscamos ao Senhor em qualquer lugar. Mas naquela época, o templo era muito necessário. Só que o templo começou a ser reconstruído e eles pararam. Começaram a viver suas vidas. E aí Deus, no capítulo 1, chama a atenção do povo e fala assim: ei, vocês vão ficar vivendo suas vidas, construindo suas casas, né? Banheira de hidromassagem lá no banheiro, né? Poxa, telão, 60, 70 polegadas na sala e minha casa está em ruínas. Não, poxa, vamos trabalhar. E aí o povo começa a botar a mão na massa de novo, desperta, e o templo começa a ser reconstruído. E aí vem o capítulo 2. E Deus novamente fala ao povo, só que Deus chega para o povo e empodera, fala com o coração, com o íntimo, com a motivação do povo nesse processo de reconstrução. Quando a gente lê o capítulo 2, entendendo a realidade do capítulo 1, parece que o povo começou a reconstruir, mas não estava com aquela motivação. Eles não tinham entendido. Ei, o que vocês estão fazendo? Vocês estão me obedecendo, mas vocês não estão entendendo a magnitude da obra que vocês estão realizando. Vocês não estão entendendo o meu objetivo, vocês não estão olhando a longo prazo, o futuro, vocês perderam a visão. E aí Deus começa a falar com eles, para reanimá-los, para motivá-los. No capítulo 2, Deus quer trazer à tona, na verdade, a visão que Ele tem para aquele templo e para os fins dos tempos. E Deus começa a falar com o povo, para reanimar o povo em relação aos sonhos que Deus tinha para o povo, ou através do povo. Talvez hoje você está aqui e tem um pouco disso na sua vida, um pouco de desânimo. Você está até trabalhando, você sai de casa todo dia, ou trabalha de casa, cuida da família, você faz as coisas que são necessárias, você hoje vive com o teu sonho na mão, conquistou aquilo que você queria, mas talvez a visão está pequena, talvez a motivação para continuar caminhando está em 20%, talvez você precisa hoje de um ânimo, ou você precise voltar a sonhar, ou voltar a sonhar aquilo que Deus sonha para você, ou começar a sonhar. Talvez você nunca sonhou, talvez você nunca fez essa pergunta: o que Deus espera de mim? O que Deus tem para mim, através de mim? O que Deus quer comigo? Às vezes a gente se prende muito à questão de salvação. Eu costumo dizer que salvação é o início da nossa caminhada com Deus. Deus já nos salvou, ponto. Agora tem muita coisa para acontecer. Tem muitos sonhos de Deus, vontade do Senhor, tem muita coisa que Deus quer fazer em nós e através de nós, e talvez nós não estejamos hoje empolgados com aquilo que Deus quer fazer através da gente, em nós, conosco. E é claro, esse povo aqui tinha motivos para isso, a vida não estava fácil não, como a vida de ninguém aqui é fácil, mas Deus chega para eles e fala assim: ei, vamos voltar a sonhar? Vamos voltar a ter expectativas? Deixa eu falar para vocês o que eu penso para vocês. Por isso eu quero compartilhar aqui com você algumas verdades desse texto, para que eu e você possamos estar animados, motivados, com expectativas. O ano de 2024 foi ruim? Não sei, foi bom? O de 25 vai ser o melhor da minha vida, tenho certeza disso, vai ser o melhor. Pastor, mas esse ano de 2024 foi top, bênção demais, mas pode ser 2 vezes bênção demais, pode ser 10 vezes, pode ser muito melhor, porque sonhar não custa nada, ainda mais sonhar os sonhos de Deus,
são garantias, ou ele é garantido de acontecer. Por isso, para que vivamos os sonhos de Deus para nós, na sua completude, em primeiro lugar, nós precisamos lembrar, ou não esquecer, da importância dos nossos sonhos. Nós precisamos lembrar. Ou você que está sonhando e valoriza, cuidado, para você não perder isso na sua mente, no seu coração, o quanto os seus sonhos, o quanto o sonho de Deus, o quanto aquilo que você quer conquistar, o quanto aquilo que você almeja conquistar, é importante para você. O quanto os seus sonhos têm valor para você. Entenda bem o que isso significa, o que Deus tem para trazer, Deus tem para a gente aqui. Nos versículos 3 e 4 nós lemos: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Irmãos, Deus aqui, Ele começa a lembrar o povo como foi marcante e importante o início da obra de construção desse templo. Como eles estavam alegres e empolgados, vendo o sonho se tornar realidade, ou pelo menos o começo disso. Aqui no livro de Ageu, ele só dá essa informação, mas esse relato vai ser mais preciso lá no livro de Esdras. Esdras 3,12 diz assim: mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de família mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria, porque viram o templo ser reconstruído. E eu vou ler novamente o que diz Ageu, e aí você talvez vai entender qual o sentido. Deus fala: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora? Deus estava falando assim: ei, você que está vivo aí, que participou da obra do primeiro templo, do começo lá daquele primeiro templo, e você viu agora essa reconstrução, você lembra que você estava muito animado, você está feliz, você estava feliz, você estava alegre, você estava empolgado. Você, quando começou a ver os teus sonhos sendo construídos, você estava com uma motivação diferente, você estava pujante, estava muito feliz, muito alegre, porque você estava vendo aquilo que estava acontecendo, era o seu sonho se tornando realidade, uma alegria tremenda. Só que agora, não é isso que você passa para a gente. O povo estava feliz, mas essa felicidade durou pouco. Eles desanimaram, passaram a não ter mais alegria com a obra, encontraram outras coisas, e o sonho ficou esquecido. O sonho ficou adormecido. Muitas das vezes, nós estamos assim. Nós já tivemos sonhos que moveram nossas vidas, mas acabamos engavetando. A gente viu que era caro, viu que estava longe demais, viu que tinha que ralar muito. Batemos em muitas portas, muitos diagnósticos ruins. Quer saber? Esse sonho é meu, mas deixa ele guardado aqui, porque eu tenho mais o que fazer. A Bíblia conta a história de uma mulher muito rica. Não diz o nome dela, mas fala que ela é a sunamita. Mulher essa que Eliseu, o profeta Eliseu, discípulo de Elias, encontra, passa a se hospedar na casa dela com seu servo, e essa mulher trata muito bem deles. E aí eles já deitados, já no quarto, que ela mandou fazer para eles, porque eles passavam sempre perto da casa dela, e ela falou para o marido assim: poxa, esses homens de Deus passam por aqui, eles merecem ter um lugar para descansar. Mandou fazer um quarto para eles, tinha dinheiro. E aí eles estavam lá no quarto que ela mandou fazer para eles, e Eliseu fala assim para Geazi: meu servo, o que é que essa mulher sonha? Qual o desejo dessa mulher? E aí Geazi falou assim: olha, ela tem tudo, essa mulher é rica, mas ela não tem um filho. Essa mulher tem tudo,
mas ela não tem um filho. Aí Eliseu falou assim: pronto, desse dia até um ano, ela vai estar com um neném no colo. Mas quando a sunamita tem conhecimento disso, ela fala: não brinca comigo com isso não. Por quê? Ela revelou que aquilo era um sonho dela. Ela revelou que aquilo estava guardado. Ela revelou que aquilo era importante. Era um sonho. Mas ela viu que não estava acontecendo. Deixa para lá. E foi viver a vida dela. Mas tinha um sonho guardado ali. E Eliseu abriu a gaveta e falou assim: ó, eis que o seu sonho vai se tornar realidade. Irmãos, quantas coisas talvez estão engavetadas, quantos sonhos estão engavetados nas nossas vidas? A construção de uma família, um filho, uma faculdade. Tem gente fazendo faculdade aí com 55 anos, 60 anos. Um emprego melhor, uma empresa. Pastor, eu sempre sonhei em ser empresário. Um ministério. Não pode ser, vou aproveitar que a Dani não está aqui, você não pode ser igual a minha esposa, né, que tem o sonho de cantar, mas não canta nada. Aí é só milagre mesmo. Mas talvez você tenha um sonho: poxa, eu tenho um sonho de pregar, tenho um sonho de discipular, de liderar, eu tenho um sonho de desenvolver um ministério na igreja, na ação social, eu tenho um sonho de fazer algo que vai revolucionar. É um sonho. Sonhos valiosos, mas que foram deixados de lado por N circunstâncias. Mas hoje eu quero ser voz de Deus na tua vida e falar assim: lembra como isso era importante para você? Lembra como isso era valioso quando você começou a sonhar? Nossa, você ficava namorando às vezes na internet: um dia ainda vou ter isso aqui, um dia ainda vou alcançar esse negócio, um dia ainda vou visitar esse lugar, um dia ainda vou viajar para esse lugar, um dia ainda vou ter essa experiência. Você chega, o coração batia mais rápido, né? Você ficava horas e horas só pensando naquilo, era valioso para você, você se alegrava. Mas hoje você talvez perdeu o brilho. Como foi bonito talvez o início, ou como você estava feliz quando você começou a faculdade. Talvez você não esteja mais sonhando com o seu casamento, porque já tem tanta briga, tanta coisa, você não vê mais brilho na sua relação. Mas você lembra no dia do casamento? Você vestida de noivo, ou você lá esperando a tua noiva, naquele dia especial que você planejou para acontecer, ou você que não teve festa, mas quando você começou a morar junto, né, casou, oficializou a união, foi morar junto, só alegria, né? Às vezes não tinha nada, mas você falava assim: poxa, nós não temos nada hoje, mas temos um ao outro. Hoje você está assim: poxa, bem que eu te trocaria por uma televisão maior para pagar as contas do cartão de crédito. Né? É aquela história que você namorando, a mulher tropeçou numa pedra e você falou: poxa, quem botou essa pedra aqui? Quem asfaltou dessa forma errada? A culpa não é sua não, meu amor. Hoje você anda com a mulher, tropeça e você fala: pô, mulher, vai arrebentar teu chinelo, não vou comprar outro. Né? Você lembra do brilho do início? O emprego hoje pode não estar legal. Hoje você acorda todo dia cedo, chega em casa cansado, estressado, muito problema, é muita coisa, mas você lembra de quando você foi e começou no primeiro dia do seu trabalho. Você lembra? A expectativa que você estava para o início: pô, vou começar a trabalhar aqui. Caramba, quantos sonhos, quantas expectativas, vou crescer nessa empresa, não, daqui eu vou pular para outra empresa, não, eu vou, de repente, fazer mais network aqui, eu vou criar o meu negócio. Você lembra que no início você tinha os sonhos, mas hoje talvez você está pressionado, muita coisa aconteceu. Hoje você precisa se agarrar em Deus e voltar a valorizar os seus sonhos, a se animar, a sorrir, a gerar expectativa, a ter fé, porque para você precisa olhar para os teus sonhos, aqueles que já começaram a se realizar, ou aqueles que não se realizaram ainda, nem o início, e começar a gerar brilho mesmo no olhar, expectativas.
a começar a ver aquilo que não existe ainda, a trazer à existência aquilo que não aconteceu. Falar assim, não, meu casamento vai ter uma lua de mel de novo, e não vai durar uma semana só não, vai durar uns 30, 40 anos. Não, eu vou trabalhar agora com vontade, eu vou ralar, porque trabalho, o nome diz, dá trabalho, mas eu vou ter sonhos com o meu trabalho, com a minha profissão, com a minha faculdade, com a minha família, com a minha formação. Eu vou voltar a ter expectativas, a dar brilho aquilo que perdeu com o passar do tempo. Volte a trabalhar por isso. A Bíblia fala que Deus fala assim para o povo: ei, ao trabalho, bota a mão na massa, arregaça as mangas. Está esperando o quê? Não é teu sonho? Corre atrás. Porque Deus vai estar conosco. Nós não vamos estar sozinhos. Se o sonho é de Deus, se o sonho envolve Deus, nós temos uma certeza: Deus vai estar conosco. Segundo lugar, para que vivamos os sonhos de Deus, nós precisamos crer que Deus é capaz de enviar os recursos. Por isso, sonhe alto, meu irmão. Eu fico brincando aqui, já brinquei muito aqui, né? Eu tenho o sonho de passar um tempo lá nas Maldivas com a minha esposa. Ué, meu irmão, para sonhar, para ir para Arraial do Cabo, aqui do lado, é mole. Eu quero sonhar grande, poxa. Eu não tenho recurso ainda não, mas Deus pode mandar. Talvez o Fred aí vai passar no cartão, né, Fred? 10 vezes, pode me abençoar. Deus pode mandar, não pode? Claro que pode. Os versículos 7 e 8 dizem: farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. É dele. O dinheiro é dele. Deus chega para o povo e fala assim: vocês acham que não tem dinheiro, não tem recurso, precisa pagar aluguel, precisa fazer uma obra, pagar pedreiro? Eu vou mandar o dinheiro. Eu vou mandar o dinheiro, porque tudo me pertence. Nós precisamos acreditar que tudo que é necessário para a realização dos nossos sonhos dependem de uma ordem de Deus para chegar na gente. Irmão, vou repetir esse negócio. Nós precisamos acreditar que tudo aquilo que necessitamos para a realização dos nossos sonhos dependem de uma ordem de Deus para chegar na gente. O que você precisa para o seu sonho hoje se realizar? Pensa aí. O que você precisa para o seu sonho realizar? O quê? Dinheiro? É uma cura? Milagre qualquer? É uma porta sendo aberta, fechada? Uma mudança de cenário? Meu irmão, basta Deus falar assim, ó, aconteça. Do nada Deus fez todas as coisas. Por que Ele não pode abrir uma porta para você? Em 1 Crônicas 29:14 nós lemos: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Eles reconhecem o seguinte: eu não tenho nada não. Quem sou eu para contribuir? Mas se eu conseguir dar alguma coisa, é porque veio do Senhor primeiro. Se eu conseguir ofertar, se eu conseguir contribuir, se eu conseguir trabalhar, me empenhar, se eu conseguir estar aqui para ajudar alguma coisa a acontecer, foi porque o Senhor me proporcionou isso, foi porque o Senhor me deu condições, foi o Senhor que proveu isso, foi o Senhor que fez isso acontecer. Todas as coisas vêm do Senhor. Nossa saúde vem dele, nossa inteligência vem dele, nosso trabalho vem dele, nossos recursos vêm dele, todas as coisas vêm dele. Por isso, nós podemos sonhar alto com as coisas de Deus e com as nossas vidas nas mãos de Deus. Foi muito engraçado, quando eu decidi casar com a Dani, eu tinha 2 para 3 meses de namoro com a Dani. A gente começou a namorar, aí para 2 para 3 meses eu falei com ela assim: vamos casar? E ela maluca também falou assim: vamos. Aí, beleza. Eu tinha comprado um apartamento na planta, eu já era bem empregado, eu falei com ela assim: ó, eu estou bem empregado, meu apartamento vai sair ano que vem. Você também, ela estava numa empresa, ela era estagiária, mas numa empresa muito boa, depois foi promovida, teve uma carreira boa. Mas assim, a gente não tinha dinheiro. A gente só queria casar, mas dinheiro palpável mesmo a gente não tinha.
Falei assim, ó, tem uma dívida com esse apartamento aí que eu tenho que pagar umas intermediárias, você topa comigo? Ela pensou assim, eu acho que você está querendo me usar para pagar essas intermediárias aí. Eu falei, não, para a gente casar. Aí tá, ela aceitou. Irmãos, no terceiro mês, né, a gente planejou, mais 7 meses, nós casamos com 10 meses de namoro. Tudo que a gente escreveu, que a gente queria, uma festa, lua de mel, mobília de casa, condições, tudo que a gente queria, nós tivemos aquilo e mais. Eu cuido das finanças, né, ela deixa tudo comigo, e a gente na nossa noite de núpcias, aí ela virou para mim assim e falou assim, nós pagamos tudo mesmo? Eu falei, meu amor, ainda sobrou um pouquinho. Eu não tinha, mas Deus mandou, em 7 meses. E você sabe que casar não é caro. Passamos a lua de mel num lugar maravilhoso. Deus mandou. Porque Ele nos dá mais do que pedimos ou pensamos. Ana era estéril, sonhava com um filho. Sabe o que Deus fez para ela? Deu um filho, mas um filho que ainda foi um profeta e um juiz. Muito mais. José era um menino, mas Deus deu um sonho para ele. Ele foi o governador do Egito, ou seja, foi o governador da maior nação da época. O faraó deu a chave do governo para ele assim, está contigo, o que você decidir está decidido. O menino. Nós aqui, nossa igreja, por exemplo, um dia nós sonhamos com uma igreja na Zona Sul. Um povo começou a se reunir, falou assim, nós queremos uma igreja na Zona Sul, só que a Zona Sul era chamada, ou é chamada ainda de cemitério de igreja, não é verdade? Né, irmão Gilberto, que morava aqui, participou desse início, não é isso? Cemitério de igreja, cemitério de pastor. E nós temos uma igreja aqui, que já vai lá para os seus 7, 8 anos. Nós, lá em Ipanema, sonhávamos com um templo maior. Eu só sonhava que não tivesse, assim, meu primeiro sonho, Deus, que não tivesse pilastra, pelo amor de Deus. Né? Você lembra lá em Ipanema que a gente pregava para pilastra, e a infeliz não se convertia. Ela não saía dali. Aí Deus nos deu isso aqui, caramba, que coisa linda. Deus nos dá mais, muito mais, porque Ele é dono de todas as coisas. Aí você fala assim, pastor, então por que a gente fica fazendo campanha? Por que a gente às vezes não consegue fazer todas as obras da igreja? Sabe por quê? Porque como diz já um pastor antigo aí, Deus já deu dinheiro, mas está com você não quer dar? Deus já deu, poxa. Mas é claro que Deus, Ele, na sua didática, né, seria muito fácil. Eu acordar amanhã de manhã, tem R$1 milhão na conta da igreja. Apareceu do nada. A gente não ia valorizar, talvez. A gente não ia se unir. Nós não íamos participar de um processo de Deus que passa também por uma dependência financeira e uma fé que Deus vai suprir todas as coisas. Se Deus está sonhando sonho com você, o recurso virá. Tem certeza. Se o teu sonho tem a aprovação e o apoio de Deus, o recurso virá. Agora, não pense apenas em recurso financeiro. Deus vai te dar inteligência, contatos, sabedoria, oportunidades, vai abrir portas, fechar portas. Deus vai prover de alguma forma. Ele é dono, não é só do dinheiro não, é de todas as coisas. Ele pode te dar o que você precisa e Ele vai te dar. Se é um sonho dele, se o seu sonho está nele, o recurso virá. Em terceiro e último lugar, para que vivamos os sonhos de Deus para nós, precisamos entender que Deus quer evidenciar a glória dele em nossos sonhos e não a nossa glória. Veja bem, Deus, quando o sonho acontecer, Ele quer evidenciar a glória dele. Ele quer colocar a glória dele e não a nossa glória nessa conquista. Versículo 7, na parte final, diz assim: e encherei este templo de glória. Ele vai encher. Lá no versículo 9 diz: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Ele ainda acrescenta uma afirmação: e neste lugar
estabelecerei a paz. Preste atenção aqui, que isso é uma revelação do Senhor muito profunda. Deus diz que Ele encheria esse templo com a sua glória, que esse novo templo iria ser mais glorioso do que o antigo templo, e o antigo templo era muito glorioso, o templo de Salomão, um templo magnífico, maravilhoso. Só que quando a gente fala desse texto, esse texto é muito conhecido, né? Muito famoso. Geralmente a gente até brinca, né? Poxa, vai se mudar, Washington? Vai, não, meu irmão, agora da tua nova casa vai ser melhor do que essa primeira aí. Vai comprar um novo carro, Ilmar? Ó, a glória do teu novo carro vai ser melhor, hein? Vai viajar? Vai fazer uma coisa diferente? Pô, essa viagem vai ser muito melhor do que todas que você fez já na vida, porque Deus, a glória da segunda sempre é melhor. Só que deixa eu te falar, a gente usa esse texto de forma errada. Deus não está falando dessa forma. Na verdade, Deus não está falando de uma glória material, e sim espiritual. É bem verdade que o templo, ele foi reconstruído por Zorobabel, que era o governador da época ali, junto com Josué, sacerdote, sumo sacerdote, mas não ficou magnífico como o de Salomão, não ficou. Muitos anos depois, o rei Herodes, já na época ali que antecedia Jesus, ele começou a investir nesse templo, e aí sim, Herodes trouxe muita riqueza, e esse templo ficou muito bonito. Mas ainda assim, Deus não estava falando dessa glória. Deus falou que encheria o templo de glória, e foi exatamente nesse templo, onde o próprio Deus, na pessoa de Jesus, muitas vezes entrou. Você está entendendo? Esse templo que foi reconstruído, esse foi o templo em que Jesus encarnado, Deus encarnado na pessoa de Jesus, entrou. E Jesus falou o seguinte: se você quer ver o Pai, olha para mim, eu e Ele somos um. Deus estava falando o seguinte: é nesse templo aí que eu vou entrar pessoalmente. É nesse templo em que vocês vão me ver andando, entrando, cultuando. É nesse templo onde vocês vão ver que eu vou cumprir uma promessa de redenção, que o meu plano vai ser executado. É nesse templo aí, e é nesse tempo que tudo vai acontecer. O primeiro templo era magnífico, em ouro e prata. O segundo foi grandioso, porque nele entraria o dono de todas as coisas, do ouro e da prata. Deus estava se referindo a essa glória, a sua presença no templo. Mas há um segundo fator, há um segundo motivo pelo qual Deus fala assim: a glória da segunda vai ser melhor que a primeira. Sabe qual? A declaração ou uma oferta que Deus faz para nós. Ele diz o seguinte: e neste lugar estabelecerei a paz. Muitas das vezes nós lemos a Bíblia, nós não nos damos conta do contexto ou da história ou de como as coisas aconteceram. Deus errou? Ou Deus falou alguma coisa que não se cumpriu? Impossível, né? Aí Deus fala assim: nesse templo eu estabelecerei a paz. Diz quando o povo judeu ficou em paz? Me diz quando Israel ficou em paz? Me diz quando houve paz por causa desse templo? Não houve paz. Que paz é essa? A verdade é que através de Jesus, ou seja, da manifestação da glória personificada em Jesus, a glória que encheu o templo, a glória que andou no templo, a glória que entrou ali no templo, através de Jesus nesse tempo, ele veio, estabeleceu o seu reino, ele morreu, ele ressuscitou, e segundo João 3,16 diz o quê? Que todo aquele que crê, não vai mais perecer, vai ter o quê? A vida eterna, não é isso? O sacrifício de Jesus, a ressurreição, possibilitou que eu e você, através de crer em Jesus, entregar nossas vidas a Ele, tivéssemos novamente acesso a Deus.
Jesus possibilitou a todos nós termos paz com Deus novamente. Jesus possibilitou com que nós nos achegássemos a Deus novamente, porque nós estávamos separados, condenados a receber a ira de Deus. Nós estávamos em pecado, e você vai ver as cartas paulinas, Paulo tratando sobre isso em Romanos, Efésios, falando, olha, nós estávamos mortos, nós estávamos separados, distantes de Deus, a ira estava destinada para nós, uma vida eterna longe do Senhor, era assim que nós estávamos. Mas eu gosto muito de uma declaração de Paulo lá em Romanos 5, versículo 1, porque Paulo, na carta de Romanos, primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, ele cria uma tese, e ele conclui essa tese em Romanos 3, 23, dizendo o seguinte: todos pecaram, todos, judeu, gentio, o moral, o imoral, você que acha que é bonzinho, você que acha que é legal, que não matou ninguém, que nunca roubou ninguém, que é íntegro, que nunca fez nenhuma maldade, você que acha que não, porque eu gosto até da igreja, sabe? Não, todos, ele fala, todas as pessoas pecaram e estão distantes da glória de Deus, todas. Aí no restante do capítulo 3, capítulo 4 de Romanos, Paulo fala o seguinte: como é que resolve esse problema? Através de Jesus. Ele vai provar que em Jesus, se crermos em Jesus, nós somos justificados pela fé em Jesus. Ser justificado não significa que não fomos culpados, nós fomos culpados, mas Jesus pagou. E quando cremos em Jesus, nos tornamos justificados pela fé em Jesus. E aí, depois que ele cria essa segunda tese, ele começa em Romanos 5, versículo 1, fala assim, agora vamos tratar de outro assunto. Olha o que Paulo fala em Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, ou seja, ele construiu essas duas teses, todos pecaram e pela fé nós fomos justificados. Então, já que eu resolvi esse negócio, já que eu expliquei isso para vocês, tendo sido, pois, justificados pela fé, e aí eu vejo Paulo falando, dando um suspiro, temos paz com Deus. Eu vejo isso assim, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É como Paulo fala assim, sem Jesus nós estávamos lascados, estávamos perdidos. Sem Jesus, se Jesus tivesse vindo, habitado entre nós, morrido, ressuscitado, a gente estava perdido, porque não teria como. O próprio livro de Romanos fala assim, olha, se Jesus nos amou quando a gente estava morto, nós estávamos mortos, não tinha como, morto não tem como fazer nada, morto não tem como falar, não tem como ter vontade, estava morto. Ainda mais agora que estamos vivos, Deus vai nos amar mais ainda. Por causa de Jesus, nós temos paz com Deus novamente. E é por isso que o profeta Ageu vai falar assim, ei, a voz de Deus através do profeta Ageu vai falar assim, essa casa vai ser melhor, porque essa casa vai ver uma glória como nunca viu antes, a glória de Deus através da pessoa de Jesus. E outra, e vai ser nesse tempo que eu vou dar a paz para vocês. Ele não é o príncipe da paz? Não é ele que veio trazer a paz? E a paz significa que nós não vamos ter mais problemas? Significa que eu não vou chorar mais? Que não vai ter um terremotozinho? Vai chacoalhar? Significa que a gente não vai ter caramba, perdi isso aqui, me roubaram, essa semana mesmo, estava indo para casa, batendo no meu carro, pelo amor de Deus, fazer o quê? Tem problema, mas eu já tenho a paz, porque eu creio em Jesus, entreguei minha vida para Ele, e eu agora tenho paz com Deus, sou reconciliado com o Senhor. É sobre isso que Deus estava falando, é sobre essa glória que Ele estava falando. Não era apenas uma casa melhor. Antes de Jesus, você e eu, nós poderíamos morar numa mansão, mas agora com Jesus a gente pode morar até numa kitnet. A glória dessa casa vai ser melhor, porque a gente tem Jesus. Eu poderia antes de Jesus ter um carrão do ano, tenho Jesus agora, tive que vender, sabe? Estou com um carrinho aí, estou andando de bicicleta, a glória dessa bicicleta é melhor do que a glória do carrão, porque agora eu tenho Jesus.
porque Jesus anda comigo. Não tem a ver com você, não tem a ver com aquilo que é conquistado, não tem a ver com a magnitude do seu sonho, tem a ver se Jesus está presente na conquista dos seus sonhos. Tem a ver com quem habita, tem a ver com quem usa, quem frequenta, se é Jesus ou se é você sozinho, sem a presença do Senhor. Por isso, eu quero terminar essa palavra perguntando a você: você precisa voltar a sonhar, você precisa voltar a valorizar seus sonhos, precisa ver se é um sonho de Deus mesmo ou não, e precisa trabalhar por isso, voltar a ter brilho nos olhos, voltar a se reanimar, ganhar força novamente, ter motivação renovada. Esse é o sonho. Você precisa entender que Jesus, Ele quer entrar com a glória dEle na sua vida. Que Jesus, Ele pode trazer para você qualquer coisa, Ele pode fazer qualquer coisa, porque Ele é dono de todas as coisas, mas Ele quer saber se você entendeu esse princípio, e se está abrindo as portas da sua vida, para que a glória da sua vida, a partir de agora, seja melhor do que o que você teve até o dia de hoje. Saber se realmente você quer que o Jesus que entrou naquele templo entre na sua vida, se você quer a paz que reconcilia você com Deus, se você quer, assim, não, eu quero essa paz, eu quero ter paz com Deus, eu quero ser amigo de Deus, eu quero andar com Deus, eu quero esse negócio. Que resposta você dá para essa pergunta? Você quer Jesus entrando na sua vida? Você quer Jesus entrando na sua vida com essa glória que é maior do que qualquer outro tipo de glória que você já viveu?